noite, alunos do Alub. Meu nome é Humberto, né? Uns me chamam de Humbertinho, machão viril, enfim, como vocês quiserem. O meu papel aqui agora é bater um papo com vocês em relação às principais questões, algumas conflitantes que cabem recurso. Bom, e o caderno é azul, nesse caso, a questão 48, vale a pena dar uma pincelada sobre ela, porque envolve transporte de oxigênio. Na verdade, você sabe que as hemácias, células anucleares, um dos componentes do sangue, ou também chamado de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, apresenta em seu interior uma quantidade enorme de hemoglobinas. E as hemoglobinas, vocês sabem, apresentam aí 4 cadeias de aminoácidos, onde cada uma eu tenho um grupo ferro constituinte, né? E responsável em fixar então o oxigênio. Cada hemoglobina então fixa 4 oxigênios e na verdade elas então são proteínas transportadoras de gases e elas, como se encontram em maior quantidade no interior das hemácias, então as hemácias corroboram com elas no transporte de oxigênio. Então na questão 48 a alternativa realmente é a letra E, né? Problemas no transporte de oxigênio, né? E vale ressaltar aqui nesse ponto o termo plasmaferese, que se refere à introdução, à reposição, né, das hemácias uma vez retiradas previamente, né? Bom, a 49 é legal porque envolve coagulação sanguínea, e coagulação sanguínea vem caindo quase que todo ano nos vestibulares, e não deixou de cair um pouquinho agora no Enem, de forma muito mais simples, obviamente. De acordo com a tabelinha, né, eu tenho aí os valores referenciais dos números de glóbulos vermelhos, ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos, células imunológicas, e as plaquetas, também chamadas de elementos figurados. E aí, de acordo com o comando, relacionando os sintomas apresentados pelo paciente, né, que na verdade ele entra no pronto-socorro, seguindo sintomas: cansaço, dificuldade de respirar e sangramento nasal. Então, quanto à questão da hemorragia nas vias nasais, isso aí se deve, de acordo com a tabela, o que? Com os níveis aí aquém do normal desses elementos figurados, e então onde eu não tenho a formação de fibrina, né? Eu envolvo aí várias reações em cascata para que ao final eu forme fibrina, que juntamente com hemácias eu formo trombo. Então esse trombo, ou coágulo sanguíneo, é o responsável em vedar vasos rompidos, principalmente no que se refere a capilares, e aqui nas vias nasais o que mais tem são vasos capilares. Né, são vasos com um tecidozinho só, que é o endotélio, e por ser então um vaso super fininho, um vaso super delgado, com parede altamente fina, então isso justifica aí a coagulação em cima deles, porque, óbvio, com uma artéria rompida, onde o sangue passa com muita pressão, você não vai ter como, né, coagular um vaso cujo sangue passa em alta velocidade com pressão muito grande. Então a coagulação é possível de fato em capilares principalmente. Então a alternativa é a A, certo? Da questão 49. Uma questão interessante que pode aí ser uma questão passível de recurso é a 50 não, desculpa, ainda não é ela. Não, de recurso não é ela. A 53 tem ligação com a 69, que fala aí de métodos de imunização, né? A gente sabe que nós temos aí os soros. O soro é um dos tipos de processo imunitário passivo e artificial. Já a vacina é um outro tipo de processo imunitário ativo e artificial. O processo ativo estimula o organismo a produzir anticorpos, né? O soro não, você já incorpora, você obtém anticorpos prontos, né? E normalmente a gente utiliza cobaias como equinos, que são muito resistentes a concentrações baixas e poucas quantidades de alguma peçonha, de uma cobra e por diante. Então, na verdade, a questão 69, a resposta é a letra E, porque o benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas aos vírus HPV em decorrência de quem? Da alternativa E, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Note bem, se eu, por exemplo, assim como a vacina, sofreu um acometimento de uma virose, por exemplo, eu venha passar por ela, ou seja, não venha a óbito, né? Isso quer dizer que minha imunidade por si só combateu, né, esse antígeno. E se caso esse antígeno vier me atacar de novo, eu normalmente nem vou perceber que eu adquiri, porque como eu vou ter a produção de células de memória que vão auxiliar
né, os plasmócitos, os grandes produtores de anticorpos, eu vou ter então no segundo contato com esse mesmo antígeno, que eu passei por ele anteriormente, ou pela vacina, ou por um contato natural, eu vou ter então eu vou ter uma resposta secundária muito mais intensa, onde eu vou produzir anticorpos muito mais rapidamente e em número muito maior. Então isso vai fazer com que eu nem perceba de fato que eu obtive o antígeno pela segunda vez. Então com certeza é a letra E da 53, envolve imunidade, envolve um pouquinho de histologia de segundo ano, né? Legal. Bom, uma outra questão interessante que vale fazer um comentário é a 57, onde envolve aí a introdução em ambientes naturais ou não, o que normalmente naturais, em plantações, por exemplo, o que? Predadores naturais, né? E vale a pena aqui ressaltar o seguinte, essa questão 57, a resposta mais viável das 5 alternativas é a letra A. Aqui fala que a técnica de controle biológico, onde eu introduzo vespas, né, para combater larvas de lagartas, que muitas espécies de lagartas são realmente pragas de lavouras, né? Então, para que eu não use agrotóxico e por diante, na verdade, eu posso introduzir predadores naturais. E a alternativa A, que é a mais viável, tá? Ela comenta aqui que é a introdução de um parasita no ambiente de espécies que se deseja combater. Esse termo parasita seria muito bem substituído pelo termo predador. Então ficaria muito 100% correto se a introdução de um predador natural no ambiente da espécie que se deseja combater. Então vale a pena tocar esse ponto, né? Com certeza a alternativa A, porque as demais não têm cabimento, né? Mas para que ela pudesse ficar realmente 100% correta, mas com tranquilidade, eu colocaria no lugar de parasita o termo predador. Então vale a pena ressaltar que o Brasil e o mundo inteiro utiliza esse processo de método de controle biológico com a introdução de predadores naturais, tá certo? Para combate de pragas. E normalmente os predadores são o quê? São predadores específicos de uma espécie ou algumas poucas espécies de pragas, e por isso eu não vou afetar a cadeia alimentar, a ter alimentar daquela região, não vou causar impactos ambientais. Então a 57 é a letra A, com essa ressalva, que o termo parasita poderia ser muito bem substituído pelo termo predador. Tá legal? 57, ok. 61. 61 vale comentar, porque envolve aquele famoso dogma da biologia molecular, né, onde eu envolvo, não na questão, mas o dogma envolve não só a replicação, mas como também a transcrição e a tradução. E a questão faz menção à replicação ou duplicação do DNA, onde eu tenho aí a quebra das pontes de hidrogênio, assim chamadas. A química pode utilizar até o termo ligação de hidrogênio. Na verdade é uma atração elétrica, uma interação eletrostática entre átomos, né, de cargas diferentes das bases ATCG, adenina, timina, guanina, citosina. Ou seja, com isso eu tenho uma atração muito forte, e essa atração, que é a ponte de hidrogênio, na verdade ela tem uma força de ligação. Por isso que a química também usa o termo ligação de hidrogênio. E aqui a resposta com certeza é a letra C, porque fala: considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio, o termo ponte a Unibem ainda adota, certo? A química chama de ligação por ter a força de ligação, essa ponte, essa atração, essa interação eletrostática. Bom, considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio, na mesma, os experimentos realizados por Menselon e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Ou seja, eu tenho uma fitinha dupla do DNA, de acordo com Watson Crick, e aí eu venho com as helicases, quebro essas pontes, abro as duas fitas e cada uma vai servir então como molde. Aí eu venho com as DNAs polimerases 1, 2 e 3, né, produzir e transportar os nucleotídeos correspondentes àqueles das duas fitas separadas, para que eu tenha as fitas então complementares, né, sendo pareadas a essas moldes. Então em cada DNA agora formado, eu tenho que uma fitinha antiga e uma fitinha nova, sintetizada, beleza? Por isso é semi-conservativa, então é a letra C, ok? 61. Bom, uma outra questão que vale comentar é a questão 65. Olha aí, ó. A questão 65 é passível de recurso, certo? Aqui fala da
epigenética. É um termo, então, que vale a pena citar, vale a pena mencionar, destacar. É um termo interessante, pouco usual aí nos ensinos de ensino médio, nos colégios de ensino médio. E a epigenética afirma, de acordo com o último período do texto, o seguinte: a epigenética, na verdade, não envolve mudanças na atividade, ou melhor, é uma área da genética que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. Não envolve alterações. E analisando as 5 alternativas, aí é a mais cabível. Porém, olha aí, ó, alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por inativação de genes, ok, por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Isso vai um pouco contra o último período do texto. Então, ou seja, a epigenética não envolve alterações na sequência. Tudo bem que eu posso modificar aí um par de base de um ou mais códons sem alterar o códon, o aminoácido codificado. Só que, o comando da questão fala de alguns cânceres esporádicos, que tudo bem, normalmente cânceres são danos em genes teloméricos, aqueles genes apicais dos cromossomos, alguns daqueles genes do ápice cromossomal, que na verdade são responsáveis pelas mitoses. E um tumor maligno, um carcinoma, uma neoplasia, o que é? É um produto, uma massa de células em crescimento, em desenvolvimento, produto de mitoses errôneas, em detrimento de mutações desses genes. Mas eu também posso ter cânceres epigenéticos, tudo bem. Mas aí a alternativa mais cabível, que é a E, fala de modificações nas bases. Isso pode causar alteração na sequência do DNA. Então, ou seja, é a letra E, porém, pode aí caber recurso. Tá certo? Ela deixa a gente um pouco com dúvida, mas porque ela vai um pouco contra o que afirma o fim do texto. Mas é a mais cabível, porque as 4 anteriores realmente não vejo por que ser. Legal? Tudo bem? 65, alternativa E. A 68 também. Olha só que interessante. A 68 fala, né, de uma síntese de um genoma sintético, né, em laboratório. E, na verdade, eu pego, então, esse genoma e introduzo no... Deixa eu ver... sintético, uma bactéria, uma célula criada. Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente por ter criado uma célula sintética. Ou seja, os pesquisadores montaram uma sequência, né, uma célula sintética, uma bactéria chamada... então a Mycoplasma mycoides é essa célula sintética, entre aspas. O que foi feito? Pegou-se uma bactéria da espécie Mycoplasma capricolum, não é isso? Ou seja, peguei um genoma sintético, coloquei então no interior da Mycoplasma capricolum, e aí formei então, eu suprimi a atividade desse genoma da bactéria Mycoplasma capricolum, e aí eu montei eu formei a Mycoplasma mycoides. Ou seja, a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a quem? Eu só posso ver a letra D. Você pode ter marcado a letra A, tá certo? Ela nos induz, né? A questão nos induz a marcar um pouco a letra A. Mas pensa bem, qual é a inovação disso? Eu pegar um genoma sintético e colocar dentro de uma bactéria e ela funcionar. Ou seja, ela deixa de depender do seu genoma natural e passa a depender do seu genoma sintético recebido. Então, ou seja, se ela continua sobrevivendo, codificando genes e por diante, interessante. Então, produz um genoma funcional, sintético funcional. Agora, o que isso vale para a ciência? Aí eu falo a alternativa A. Possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptores de cromossomos artificiais. Ou seja, o que o texto explica, na verdade, não me proporciona sequenciar um genoma bacteriano. Na verdade, o sequenciamento já é feito muito antes disso, certo? E aí eu vou para D. Então eu tenho que falar o quê? Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos de uns seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. Ou seja, eu preparo um genoma sinteticamente com genes de interesse meu, por exemplo, para que um gene
codifique um composto que venha compor um fármaco, por exemplo, uma vacina e por diante, ou até mesmo combustíveis. Ou seja, na verdade, a AD é mais viável porque uma vez eu produzir no genoma sintético, eu posso muito bem produzir com direções, ou seja, eu posso pegar mais genes e fazer com que a bactéria, recebendo uma vez esse genoma, codifique genes de interesse. É o que é feito, por exemplo, com a expressão heteróloga, onde desde 91, pela UNB, pegou-se o quê? Pegou-se, então, o gene da bactéria, um gene humano das células beta do pâncreas, que codifica insulina, e eu introduzi, então, em Piquepastoris, uma espécie de bactérias bem estável para esse tipo de processo. Expressão heteróloga, eu pego um gene de um organismo e expresso em outro. Então, ou seja, eu faço com que esse organismo produza, então, insulina para mim, em larga escala. Tudo bem, eu não modifiquei nada, eu só introduzi um gene de um organismo no outro. Agora, quando eu produzo um genoma, eu posso muito bem produzi-los com interesse. Então, ou seja, a AD é muito mais viável, porque me possibilita programar geneticamente uma bactéria para que venha produzir fármacos, combustíveis e por diante. Então, eu vejo a AD com muito mais clareza. E a A, essa questão da sequenciar, o que o texto expressa, não me possibilita sequenciar, porque isso já é feito muito antes desse processo. Percebe? Então, não me cabe a A. Ela pode me levar a marcar a questão, mas não cabe a A. A D eu vejo como a mais segura resposta, tá legal? 68, letra D de dado, ok? A questão 69 tem ligação com a 53, né, que fala aí também de métodos de imunização, né, onde a resposta da questão 69 é a letra E, ou seja, quando você recebe, então, uma vacina, o que é uma vacina? Um composto de água, alguns solutos, mais o que? Na verdade, o antígeno degradado. Ou seja, o antígeno parcialmente degradado, né? E quando você, então, recebe essa vacina, você, por mais que você tenha componentes antigênicos daquele vírus atenuado, degradado, parcialmente degradado, você estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, ou seja, por parte dos plasmócitos. Os plasmócitos, você confere aí um dos 12 tipos de células imunológicas fundamentais na produção de anticorpos, porque no DNA dessas células, produto de diferenciação de linfócitos B, é que eu tenho um gene que codifica, vários genes, perdão, que codificam anticorpos dos mais diversos. São antígenos, né, que são anticorpos que combatem antígenos dos mais diversos, desde vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim. E a letra E é a mais legal, porque a vacina, né, contra o H1N1, que é a gripe, que é o vírus da gripe suína, uma das cepas do vírus da gripe suína, uma das linhagens, por ser um vírus de RNA, se muta mais facilmente, então estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença, ou seja, a vacina é um método de imunização ativo artificial, que estimula o meu corpo, o meu organismo, meu sistema imunológico, meus plasmócitos a produzir anticorpos em níveis ideais para combater esse antígeno. Então, 69, que tem ligação com a 53, é a letra E. Certo, pessoal? Legal, mais umazinha aqui pra gente, deixa eu ver. A questão 89. Vale a pena destacar 89? Por quê? Porque 89 fala da dengue. E claro que essa questão aqui é super simples. Você não tem o direito de errar essa questão. E se você errar essa questão, você já está bem atrás aí da concorrência, porque é uma questão que ninguém erra. Ou seja, todo mundo sabe que para combater a larva do Aedes aegypti, que é o vetor, né, o mosquitinho, fêmea, hematófaga, é o vetor do vírus da dengue. Então, ou seja, a larva é que gosta de água parada. Porque, na verdade, os adultos, a fêmea e o macho, gostam de climas mais fresquinhos. Ou seja, o casal sai para passear de manhã cedinho, onde o sol ainda está bem tranquilo, não há calor excessivo, ou no fim do dia, onde o sol está indo embora. Por quê? Então, os casais saem para passear, chega no meio do caminho, do itinerário, a fêmea larga-se do macho, o macho, que é meio bichete, ele vai para os campos floridos, porque ele adora néctar, por exemplo, e a fêmea sim é machona. Por quê? Porque ela, na verdade, é hematófaga, ela que se arrisca loucamente para poder, então, se alimentar de sangue de mamíferos. Então, quando a fêmea venha, então, se alimentar de sangue de mamífero, pode não só se contaminar, como também contaminar esses mamíferos, né? Caso ela não esteja contaminada, ela se contamina com o animal, caso ele esteja, e vice-versa. Então, ou seja,
Os métodos de prevenção contra a dengue, por exemplo, são os mesmos para o combate também à elefantise, por exemplo, a trombose, filariose ou filariose, cujo agente etiológico é um verme, né, que é a Wuchereria bancroft, é um verme nematelminto que causa elefantise, ou seja, que ataca o sistema linfático. E o vetor dele é um mosquito, esse do gênero Culex, por exemplo. E também, se eu combato a larva de Aedes aegypti, eu também combato as larvas de filaríase, assim como também febre amarela e malária, né? Porque a malária, que é uma protozoose, né, causada por plasmódios falciparum, a principal espécie, o seu vetor também é um mosquito, um pernilongo, de espécies do gênero Anopheles, né? Anopheles gambiae é uma das espécies vetor, né, do protozoário plasmódio, causa malária. Então, ou seja, esses métodos preventivos, profiláticos contra a dengue são os mesmos, eu posso usar como os mesmos para essas demais doenças, malária, febre amarela, que o Aedes aegypti também é vetor, né, do vírus da febre amarela, e também da elefantise, que eu tenho espécies do gênero Culex, também mosquitos precisam de água parada para suas larvas se desenvolverem. Agora, note bem, vale a pena ressaltar o seguinte, que na dengue, em climas tropicais, né, no linha do Equador, do globo terrestre, é onde encontro aí, em maior abundância os mosquitos da espécie Aedes aegypti. Agora, nos climas frios, como o sul do país, na Europa, o mosquitinho vetor da dengue, na verdade, o principal é o Aedes albopictus. Ele é uma espécie adaptada a climas frios. Então, a resposta da questão 8.9 só pode ser a D, ou seja, que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? É brincadeira. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Óbvio. Né? 8.9C. E aí eu quero também dar uma pinceladinha na questão 90, cuja resposta só pode ser a letra A, onde o gás metano é um dos produtos, tanto da decomposição como da atuação de bactérias que vivem no rumen. Então, o rumen, os ruminantes, né, que se alimentam, são herbívoros, se alimentam de vegetais, gramíneas, tem celulose pra caramba, eles não produzem celulase, com uma enzima que quebra a celulose. Então, as bactérias que vivem em seu rumen são bactérias interessantes, são algumas espécies, pelo menos, que vivem ali em altas populações e que produzem celulase, e a celulase, na verdade, é a enzima que quebra a celulose. Então, ou seja, nesse processo, né, de catabolismo da celulose no rumen dos ruminantes, as bactérias então produzem gases, né, como o gás metano. Né? É claro que as bactérias também produzem esse gás na decomposição, junto com os fungos, né, da matéria orgânica morta. E aí, além de gás metano, também tem o óxido nitroso, também tem o dióxido de carbono. E assim como na decomposição, lá no interior do rumen desses animais, eu vou ter então esses gases sendo formados. E a alternativa só pode ser a A. E essa liberação de gás metano por parte dos bovinos, por exemplo, se dá por suas flatulências. Certo? Então isso contribui aí, com certeza, pelo menos um pouco, né? Aqui diz quase 20%, não chega a tanto, mas é um número aproximado, né, com os gases que proporcionam efeito estufa. Tá certo? Bom, eu acho que é isso. A gente bateu um papinho das principais questões, porque as outras que eu não falei aqui são muito banais. Então, vale a pena então ficar então essas questões comentadas. E como eu venho falando com meus alunos, né, o Enem é muito simples, até porque é nível nacional, e aí eu tenho estados brasileiros com déficits do ensino, e os níveis variam demais. E como vem sendo, cobrou um pouco de ecologia, basicamente ecologia, meio ambiente é uma questão muito abordada no Enem. Genética, basicamente, porque é lá de genética. Fisiologia humana, que caiu aqui, foi muito básico. Então, enfim, caiu um pouco de histologia, imunologia, vacinas, vírus e também ecologia, como vem caindo, como de praxes, desde 2006 até 2010. Então, a provinha é muito simples. Eu acredito que vocês tenham saído bem. E vamos nos preparar para o PAS agora, para o vestibular, que é mais pesadão. E espero que vocês também se deem bem amanhã. E nos falamos em breve.